a falarmos a respeito do texto, né, que foi pedido para vocês lerem, eu vou fazer alguns comentários a respeito do desafio, né, da unidade lá que fala sobre saúde e meio ambiente, né? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu ver, esse aqui. Então, a gente acaba tendo aqui na nossa plataforma a presença lá dos vídeos das lives, né? Vocês vão falar, mas tem muita live só do diurno. É que tiveram algumas lives que nós fizemos com as duas turmas juntas, né? Então aí acabou ficando diurno. Mas hoje a gente já vai começar a colocar também lá as coisas do noturno, né? Então, a hora que a gente entra lá na nossa unidade, né? Tem duas coisas que me chamaram bastante atenção, né? Um pouco, no primeiro momento, o tamanho do gráfico que eles colocaram para vocês interpretarem, né? Ele acaba sendo realmente pequeno, assim, nada que impeça de você conseguir analisar ou interpretar ele, mas a dificuldade acaba sendo maior. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção acabou sendo isso aqui. A pergunta 3, né, e a pergunta 5 dos exercícios foram as que tiveram o maior índice de erros. E a hora que a gente vai ver lá a pergunta 3 e a pergunta 5, a gente vê que na verdade o erro ocorreu muito mais por desatenção, né, por não entender realmente, ou pressa, ou qualquer outra coisa relacionada a isso, do que a pergunta ser realmente difícil, né? Então depois a gente vai dar um pulo lá para ver também essas duas questões. Então vamos lá, acessar o conteúdo. Desafio. Desafio, nós temos aquele gráfico microscópico, né? Por mais que você clique nele, ele aumenta um pouquinho, mas não a ponto de você conseguir enxergar de maneira clara o que está escrito aqui embaixo ou o que está escrito aqui do lado, né? E muitas vezes aqui o que está dentro desse quadrinho aqui, que é a legenda também dos segmentos de reta que são apresentados nele, né? Então, a hora que o pessoal reclamou, eu dei um jeito de correr atrás, né, pesquisar direitinho, e eu acabei achando não só o gráfico, mas como eu achei também o artigo na onde o gráfico foi colocado, né? Então, aí eu acabei mandando para vocês o gráfico, né, e o artigo também para leitura. Assim, é uma leitura que acaba sendo interessante, porque é um artigo científico, é importante você ler artigos científicos, compreender um pouco como que é a diferente forma de escrita, né? As informações que constam lá, elas acabam sendo aí umas informações muito técnicas, mas mesmo dentro de toda essa tecnicidade que existe nas apresentações do artigo, a gente vê que ele tem até uma certa relevância no que diz respeito à educação física, né? Ainda mais hoje que é preconizado você ficar recluso, mas até algum tempo atrás, antes de toda essa pandemia surgir, preconizava-se muito da importância que existia em realizar atividades ao ar livre, né? E nessa questão de realização de atividades ao ar livre, a gente vai ver que a qualidade do ar, ela acaba tendo uma participação importante, principalmente no que diz respeito não só ao rendimento físico, mas também à saúde de todo o nosso sistema respiratório, correto? Então, nesse gráfico aqui, eles fazem um estudo na cidade de Cubatão, né? A cidade de Cubatão, lá na década de 80, ela ficou famosa mundialmente por ser uma das cidades mais poluídas do mundo, né? Cubatão, ela tem um centro petroquímico muito grande, muitas indústrias, e assim, num momento em que não existia uma preocupação muito grande no que diz respeito ao que fazer com os resíduos
provenientes dos processos de produção, né? Então, você via, por exemplo, uma cidade extremamente poluída, com um ar pesado, um ar carregado, né? E isso acaba meio que surgindo e aparecendo de uma maneira bem nítida, bem clara, nesse gráfico. Então você vai ter nesse gráfico aqui a análise de duas regiões, certo? Do centro e dessa Vila Paris. Então, o centro de Cubatão e Vila Paris. Vila Paris é onde você tem uma maior concentração de indústrias, né, presentes. Então, a hora que você analisa essas curvas do gráfico, você vai ver que realmente, tanto na Vila Paris, mas muito mais na Vila Paris do que no centro da cidade, você vê valores muito altos no que diz respeito a essa concentração média de material particulável inalável. Ou seja, quando nós respiramos, não é só o oxigênio que a gente inala, né? Toda vez que a gente tem um ciclo de respiratório, ou seja, uma fase de inspiração seguida de uma fase de expiração, você vai estar inalando oxigênio, você vai estar inalando CO2, você vai estar inalando nitrogênio, você vai estar inalando uma série grande de substâncias químicas, você vai estar inalando pó, né? E aí esse gráfico ela acaba mostrando mais ou menos como que acaba sendo essa concentração de material particulável no ar, né? Então, quando a gente fala em pó, você vai ter aquele pó pesado que realmente fica por sobre os móveis, né, nas ruas, mas você vai ter também, Matheus, alguma proporção de pó que acaba sendo praticamente invisível para a gente, né? Mas que eles estão presentes no ar, né? Se você for observar, principalmente na sua casa agora, nesse período de quarentena, a hora que você começa a fazer a faxina, você está varrendo, você vai ver que a hora que você começa a passar a vassoura na casa, vai levantar o pó. E assim, na hora que você está respirando, você vai acabar inalando esse pó, não tem como negar, né? Então você vai ver lá em 1982, por exemplo, quantidades muito grandes desse material particular inalável, tanto no centro quanto na Vila Paris, muito mais na Vila Paris do que no centro, né? A hora que você observa esta linha cheia que existe aqui, ó, isso aqui acaba representando o que pode ser considerável como um padrão de qualidade do ar. Você vê que eu coloquei a legenda aqui no cantinho, que ela não existia no gráfico, então fica meio difícil de você entender o que é o PQAR anual. Então é padrão de qualidade do ar. Então o padrão de qualidade do ar, ele vai ter um valor médio, que pode ser considerado, ou seja, tudo que está abaixo daqui pode ser entendido como uma qualidade do ar boa, tudo que está acima disso aqui indica uma qualidade do ar um tanto quanto perigosa, né? Então você vai ver que essas medições, principalmente na Vila Paris, onde que obrigam as empresas a se preocuparem um pouco mais com essa questão da liberação de poluentes, principalmente na atmosfera, você vê que, por mais que tenham havido determinados picos, esses picos eles ficaram bem abaixo do que nos períodos anteriores, mas que mesmo assim eles ainda estão acima daquilo que pode ser considerado ideal, né, para aquela região. Então você vê que há uma tendência quase que de estabilização nessas curvas de dispersão de gases, né, de material particulado junto aos gases das indústrias, mas mesmo assim você vai ter um elevado índice ainda de material particulado no ar na Vila Paris, coisa que você já observa de maneira diferenciada na região central. A região central ela já começa a ter uma qualidade do ar
um pouco mais dentro daquilo que é considerado normal. Aqui, nessa linha pontilhada, você vai observar o que a Organização Mundial de Saúde acaba compreendendo como sendo uma qualidade do ar boa, ideal, né? Ou seja, ela vai possuir determinados gases, mas que as concentrações são muito baixas, então eles não acabam apresentando um alto grau de nocividade para as pessoas, né? Então, aqui acaba sendo uma interpretação um pouco do gráfico, mas quando eu acabo falando para vocês nessa questão de concentração que vai existir no ar, você vai ter aqui do lado esses 0, 20, 40, 60, 80, e aí ele vai subindo. O que isso acaba representando, né? Isso aí acaba representando a concentração que vai existir de determinadas substâncias por milimicron por metro cúbico de ar, né? Então você vai ver valores que vão girar em torno de 0 a 40, eles vão indicar uma qualidade do ar boa, né? Isso na média, no que diz respeito às concentrações de partículas inaláveis finas, ozônio, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, tudo isso que acaba sendo substâncias que vão estar dispersas no ar. Aí você vai ter entre 41 e 80 uma qualidade do ar considerada moderada, ela não é tão boa, certo? Conforme vai aumentando a numeração, você vai vendo que a qualidade do ar ela vai ficando já comprometida. A hora que a gente vem para o nosso gráfico aqui mais uma vez, você vai ver que principalmente aqui em 95, né, a Vila Paris aqui apresentou valores próximos a 200, né? Ou seja, uma qualidade do ar muito ruim para péssima, né? Então, isso aí é mais ou menos o que acaba sendo apresentado no desafio da unidade relacionada, a unidade 3, né? Relacionada à saúde e ao meio ambiente. E ela acaba tendo uma relevância no que diz respeito à educação física, principalmente devido a esse entendimento que a gente tem que ter quando a gente vê, por exemplo, como que está a qualidade do ar para recomendar a realização de atividades ao ar livre. Ou na existência de um ar em que a qualidade ela não é boa, não é recomendável, você já tem que pensar em quais são as possibilidades que podem existir para surgir como alternativa para aquilo que você tinha programado. Beleza? Ficou claro com relação ao desafio? Sim, não, deixa eu ver. Tem que abrir o chat aqui do lado, senão eu não consigo ver direitinho. Beleza. Então, aí agora eu vou ir lá pro teste para que a gente consiga entender um pouquinho na medida do possível. Poxa, só se eu der a resposta agora. No que diz respeito ao exercício, eu falei que os que tiveram maior índice de erro foram os exercícios 3 e 5, correto? Então deixa eu ir lá para o 3 e para o 5. Né? Vamos lá então. O 3 ele fala a respeito da vigilância em saúde ambiental, que foi estruturada por meio de um subsistema de vigilância em saúde e compreende o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades públicas e privadas. Com relação ao assunto, avalia as sentenças. Vamos lá. A finalidade da vigilância em saúde ambiental é de gerar dados acerca dos fatores de risco relacionados às doenças e outros agravos à saúde. Dentre os fatores de especial interesse da vigilância em saúde ambiental, podemos destacar o consumo de água, qualidade do ar e do esgoto e acidentes com produtos químicos. E as doenças e agravos à saúde associados aos desastres naturais são aqueles especialmente relacionados com a exposição a agrotóxicos, amianto, mercúrio, benzeno e chumbo. Né? Vamos lá. O que é necessário que a gente preste muita atenção, né? Com relação a
essa vigilância em saúde ambiental e principalmente no que diz respeito a essas 3 assertivas. O que é imprescindível que a gente fique atento, né? Isso não entra só nesse exercício, mas muitas vezes em provas de concurso que a gente vai realizar por aí, né? Um sistema de vigilância em saúde ambiental, ele vai ter por objetivo não é somente gerar dados acerca de fatores de risco relacionados às doenças e outros agravos à saúde. Ele vai estar preocupado também nessa questão da saúde ambiental, da saúde que envolve tudo aquilo onde as pessoas estão inseridas, né? E assim, quando esse meio ambiente ele acaba sendo interferido, ele vai daí sim gerar determinados fatores de riscos a doenças e outros agravos à saúde. Mas primeiro, primordialmente, eles estão preocupados com essa questão do meio ambiente e daí, a partir dessa questão do meio ambiente, quais são os reflexos na saúde das pessoas. Então, essa alternativa 1 aí, ela está um tanto quanto ainda carente de informações para a gente entender ela como sendo uma alternativa correta ou plausível, né? A hora que a gente vai para a alternativa 2, né, para a assertiva 2, dentre os fatores de especial interesse de vigilância em saúde ambiental, podemos destacar o consumo de água, a qualidade do ar e do solo e acidentes com produtos químicos, né? Então, a hora que a gente vê o gráfico que aparece no desafio que a gente acabou de discutir, ele acaba sendo de interesse da vigilância em saúde, porque ele apresenta dados referentes à qualidade do ar, né? Então, aí sim você vai ter realmente, de uma maneira mais clara, quais são os principais aspectos de interesse dessa vigilância em saúde ambiental, que é entender como que se dá o consumo de água. Se vocês lembrarem, há algum tempo atrás, vocês vão lembrar a questão do racionamento de água, principalmente que ocorreu na cidade de São Paulo, na cidade de Itu, aqui próximo, né, onde você não tinha, os mananciais estavam em níveis tão baixos que não tinha como você oferecer água para toda a população. Então, a gente acaba vendo essa alternativa como sendo uma alternativa um tanto quanto interessante no que diz respeito à veracidade dela, né? E aí a gente vai na alternativa 3. As doenças e agravos à saúde humana associados aos desastres naturais são aqueles especialmente relacionados com a exposição de agrotóxicos, amianto, mercúrio, benzeno e chumbo. O agrotóxico ele não pode ser entendido como um desastre natural, né? Desastre natural você vai ter, por exemplo, as questões das enchentes, das quedas de barreiras, os incêndios que ocorrem, não aqueles criminais, mas principalmente devido à própria ação da natureza, quando o raio cai em uma região mais seca, ou seja, a questão da falta de água, da mudança dos ventos, das chuvas. Então a gente vai ver que as doenças e agravos da saúde relacionados aos desastres naturais não são esses relacionados principalmente com agrotóxico, amianto, mercúrio, benzeno e chumbo, beleza? Então com isso a gente acaba vendo que na 3 a questão correta é apenas a alternativa P, né? Só a 2, assertiva 2 é que é a correta, beleza? Vamos lá para a 5. A 5 é engraçada, gente, não sei como vocês erraram elas, né? Aquilo que eu falei, é um pouco mais de atenção muitas vezes, ou tá cansado, né? Os impactos das mudanças climáticas já apontam para sérios riscos diretos e indiretos para a saúde humana. Estes impactos podem ser decorrentes de vários fatores e ter várias consequências. Acerca do assunto, avalie as sentenças e marque a alternativa que representa as corretas. Vamos lá. A alternativa 1, a gente já fala e já meio que já comenta ela. As mudanças climáticas afetam o regime de chuvas. Realmente, quando você tem determinadas alterações, como desmatamento, né,
principalmente, eles vão interferir na mudança do ciclo dos ventos. Mudando o ciclo dos ventos, das correntes de ar, você vai ter uma interferência no que diz respeito aos regimes de chuva. Já existe uma série de trabalhos que indicam, por exemplo, que as estiagens que ocorrem principalmente na região sudeste, elas têm uma relação significativa com os desmatamentos que ocorrem na Amazônia, né? Ao desmatar determinadas regiões na Amazônia, você muda o ciclo do vento, que faz com que aquela chuva que viria para a região sudeste, ela não vem mais para a região sudeste, ela vai para outra região. Então aí você acaba tendo toda uma interferência na questão climática, né? Então, e aí ela fala assim, causando efeitos brandos. Poxa, se a gente percebe, por exemplo, que a partir do momento que você tem uma alteração climática, você vai ter interferência no regime de chuva, e essa chuva acaba sendo essencial, e dentro de toda essa importância dela, você vai ter, por exemplo, a reposição da água que é utilizada pela população dos mananciais. Você não pode dizer que é um efeito brando, na verdade é um efeito severo, né? E que realmente tem um impacto significativo na saúde humana. Então, o que mata essa alternativa 1 é falar que essa interferência no regime de chuvas causa um efeito brando. Na verdade, não é um efeito brando, é um efeito severo, né? Então, a 1 a gente já pode descartar. A 2, se você ficar bem atento, você vai ver a estiagem, ou seja, o excesso de água. Na verdade, a estiagem é o contrário, né? A estiagem é a falta de água. Então, a gente vai entrar no momento agora, principalmente no ano aqui, não tão já, mas um pouco mais para frente, em que você vai ter a estação da seca, ou seja, a estação da estiagem, a estação onde você vai ter menos chuva acontecendo, né? Então, por isso que é importante você economizar água na época da cheia, né? Na época das chuvas, para que quando vem a estiagem, por mais severa que ela seja, você não tenha nenhum problema de falta de água, né? E essa questão aí, quando a pessoa formulou ela, a gente percebe que ela é uma questão que eu chamo questão Ctrl+C, Ctrl+V, né? E por que eu falo que é uma questão Ctrl+C, Ctrl+V? Ele entra num artigo, ele começa a copiar a questão, faz o Ctrl+C, faz Ctrl+V, ele não lê direito. Daí ele fala, estiagem, ou seja, o excesso de água causa problemas como a proliferação de vetores, por exemplo, né? Só essa proliferação de vetores, quais seriam esses vetores, né? Então, ela acaba faltando um complemento maior. Então, a gente acaba meio que cortando essa alternativa 2 como sendo correta, né? Aí vamos para 3. As ondas de calor podem provocar incêndios e interferir na qualidade do ar, bem como na saúde das pessoas. Simples, básica, econômica no que está dizendo, e realmente a gente vai observar isso acontecendo em muitas regiões. Muitos dos incêndios que muitas vezes acontecem, eles não acabam sendo incêndios criminosos. Na verdade, esses incêndios acabam sendo decorrentes realmente do excesso de calor, né, do aquecimento global, e isso, quando você tem as queimadas, você vai observar uma interferência muito grande na qualidade do ar e que realmente interfere na saúde das pessoas, né? E aí vem uma alternativa pegadinha, né? Porque diz lá, dengue, febre amarela, malária e leishmaniose são exemplos de doenças diretamente vinculadas com a água. Aí você pensa assim, vinculadas com a água, mas dengue e febre amarela é mosquito, né? O mosquito não tem nada a ver com a água, mas a gente esquece, né? Ou não lembra que o mosquito da dengue ou o mosquito da febre amarela, eles dependem, da malária também, eles vão depender principalmente desse meio aquático, ou seja, desse acúmulo de água parada, para eles se reproduzirem e com isso fazer com que haja um aumento na incidência dessas doenças, né? Você vê agora essa preocupação que está tendo com o Covid, principalmente aqui na região sudeste, né? Você vai ter essa preocupação do Covid relacionada também com a dengue, com a febre amarela, porque é o momento também de pico dessas doenças. Então, você vai ter um aumento no número de casos de dengue, de febre amarela, e também um aumento agora muito grande de pessoas com o Covid-19.
E aí, como é que fica para você fazer e dar o atendimento para todo mundo? Você acaba tendo daí um sistema de saúde que vai ficar, um sistema que já está saturado, ainda mais saturado e incapaz de atender todo mundo. Então, esses acabam sendo os principais problemas relacionados a essas doenças quando associadas à pandemia atual. Ficou tranquilo esses dois testes que houve o maior índice de erros? Todo mundo meio que entendeu o que acabou meio que dando errado ali? Qual que foi o Matheus fala em pegadinha, e realmente, principalmente essa alternativa 4 e a alternativa 2, principalmente elas trazem duas pegadinhas que se você não ficar atento, você cai, né? Quando fala em estiagem, excesso de água, e quando fala em dengue e febre amarela como doenças relacionadas à água, você vai falar, não, imagina. Mas tá relacionada principalmente no que diz respeito à forma como o mosquito se reproduz, e aí, quanto mais mosquito transmissor existe por aí, maiores são as chances de você ter dengue ou febre amarela. Eu fui, alguns anos atrás, um dos contemplados com dengue. Não é uma situação muito agradável, não é legal você ter dengue. É, é uma coisa que incomoda muito e atrapalhou muito a minha rotina diária. Beleza? Já falei demais, agora eu preciso que vocês falem um pouco, porque eu preciso beber água, e também eu quero que vocês passem para mim quais foram as impressões que vocês tiveram do texto, né? Dessa questão da inserção do profissional de educação física no serviço público de saúde. E é um texto que é de 2011, mas que ele surge no momento em que havia uma busca, principalmente pela questão da educação física, de encontrar o seu espaço dentro da área da saúde, e que agora, em 2020, está passando por modificações de novo, né? Daí a gente vai comentar um pouco a respeito dessas modificações que estão acontecendo aí, beleza? Mas nesse primeiro momento quero saber aí, qual que foi a impressão que vocês tiveram do texto, o que o texto fala, qual que foi a ideia que o texto tenta passar para vocês. Vai lá? Eu. Legal, legal. Mais alguém quer complementar? A gente teve um desafio, né, numa unidade que falava a esse respeito, né? Como é que eu faço, né, para um grupo de pessoas que são consideradas sedentárias, que ficam muito tempo no celular? Como é que você vai fazer para que eles comecem a se preocupar e a entender a importância que existe no que diz respeito à prática do movimento, do exercício físico, das atividades físicas, né?
E o texto ele tem algumas frases que eu falo que são um tanto quanto marcantes, e uma delas acaba sendo logo no comecinho, quando ele afirma que saúde é uma opção da pessoa, né? A pessoa que faz essa opção por ser saudável ou não. E a gente consegue ver isso de uma maneira muito clara, muito direta, né? Quando a gente tenta traçar um paralelo entre o texto das tribos da educação física e depois, a partir da leitura nessa tentativa de inserção do profissional de educação física na saúde pública, a gente vai ver que é um tanto quanto interessante, pois se você for fazer uma pesquisa, né, não agora que não tem ninguém na rua, mas no momento em que você encontra as pessoas na rua e pedir para eles associar a educação física com a primeira coisa que vem à mente deles, eles vão associar a educação física com exercício, eles vão associar a educação física com esporte, eles vão associar a educação física na escola, mas você vai ter que questionar um pouquinho mais para eles conseguirem associar a educação física como sendo um componente, uma profissão da área da saúde, e por isso que eu falo que acaba existindo esse paradigma da saúde, né? Esse paradigma da saúde no que a gente vai entender que é tentar compreender um pouco o que acaba sendo responsabilidade da educação física. Então, a gente vai ver que você tem uma profissão que foi reconhecida, né? E a partir do momento que essa profissão ela acaba sendo reconhecida, ela vai ter determinadas responsabilidades, determinadas funções, né? Então a gente acaba vendo no texto assim que a função do profissional de educação física ela vai ser de coordenar, ela vai ser de planejar, ela vai ser de programar, supervisionar, dirigir, organizar, avaliar. Sim, exato. Ah, aí é que tá, aí é que tá. O que acaba acontecendo? Quando eu estava na faculdade, lá em 97, a gente teve um dia lá que o diretor, o Vitor, na época, ele entrou na sala de aula e falou a seguinte frase: ó, pessoal, vocês estão se formando agora e vocês, ao sair da faculdade, vocês vão encontrar uma educação física diferente, porque está em votação no Congresso o reconhecimento da profissão de educação física. E a partir do momento que você tiver esse reconhecimento, você vai ter determinadas situações em que nenhuma outra pessoa vai poder desenvolver a atividade relacionada àquilo que é prerrogativa do profissional de educação física. Ou seja, quando eu coloco aqui a questão do coordenar, planejar, programar, supervisionar, dirigir, organizar, avaliar e executar, são atividades relacionadas ao exercício físico, ao esporte, às atividades físicas, certo? Então, a partir do momento que você tem o reconhecimento profissional, você acaba tendo essa garantia, essa segurança que aconteceu lá em 98. Então, você vai ter, quando da votação desse reconhecimento do profissional de educação física, ele não é só reconhecido, como ele tem que ser enquadrado em uma área. Então, a hora que você olha
educação física, você vai ter as grandes áreas do saber. Você vai ter as exatas, você vai ter as humanas, você vai ter as biológicas. A educação física ela acaba entrando na área biológica, principalmente no que diz respeito à área da saúde, né? Porque entendeu-se naquele momento que o profissional de educação física ele acaba sendo figura essencial no que diz respeito à promoção da saúde, né? A gente viu no texto da Minayo, né, que a questão da qualidade de vida ela é um tanto quanto ampla, né? E a partir do momento que a gente começa a compreender um pouco mais a respeito da qualidade de vida, e ela acaba pontuando isso para a gente no texto, ela fala que, principalmente no que diz respeito à educação física, a nossa área, a gente consegue fazer com que haja uma contribuição na melhoria da qualidade de vida no que diz respeito a essa promoção da saúde, né? Então, quando a gente relaciona a questão dos aspectos físicos, mentais, emocionais, a gente vai ver que eles vão ter um papel importante nessa promoção da saúde. Então a gente vai ter lá em 97 essa determinação de que a educação física ela acaba sendo e estando presente na área da saúde. Mas isso aí acabou por muitos anos ficando somente no papel. Por isso que eu falo que é o paradigma da saúde, né? E qual que acaba sendo esse paradigma? Como fazer para conscientizar as pessoas sobre o papel da educação física na sociedade. E isso a gente está procurando fazer como? Com as aulas que vocês estão tendo, principalmente comigo e com o Paulo Borges, em qualidade de vida, em direitos humanos, em filosofia, depois acho que, não sei se vai ser com o Paiva ou com a Crisálida, em sociologia, né? É você tentar entender como que é o todo, como é que funcionam as coisas, como é que funciona o pensamento, para daí a partir desse entendimento você conseguir ter subsídios para delimitar o seu espaço e com isso apontar qual que é o principal papel nosso, né? A gente vai ver que realmente o exercício físico ele acaba sendo importante para fazer com que a pessoa não tenha doenças, principalmente quando a gente consegue associar essas doenças como sendo doenças hipocinéticas. Né? A gente chegou a falar um pouco a respeito dessas doenças hipocinéticas, né? Que elas estão relacionadas ao baixo, nível baixo de atividades físicas ou exercício físico, né? Mas a gente vai ver que na educação física também você vai ter outros problemas que também estão relacionados às doenças hipercinéticas, que é um alto nível de atividades físicas / exercícios físicos e que muitas vezes acabam trazendo também prejuízos para a pessoa. Então, quando a gente pensa nessa questão da promoção da saúde, a gente tem que entender um pouco como que isso aqui acaba interferindo, como que o excesso acaba interferindo e como que a falta também acaba interferindo, né? Então, se você for analisar agora esse período de quarentena, você vai ver um pessoal que está desesperado. Por quê? Porque eles estavam numa neura tão grande de treinamento que agora eles estão proibidos de treinar. Então tem nego levantando botijão de gás, levantando carro, levantando step, fazendo qualquer coisa para tentar suprir aquela necessidade que existe de fazer exercício. E você vai ter um povo agora que está dando graças aos céus porque realmente agora ele tem uma fundamentação para que ele não faça nada,
né? A recomendação é que eu fique em casa. Então, ó, agora sim é que eu não saio mais e não faço mais nada. Então, a gente vai ver que isso aí, ele vai ter um reflexo grande na questão da aptidão física, né? A aptidão física, principalmente, a gente falar a respeito dela no quarto semestre. A gente consegue adiantar um pouquinho. Sofia, quer perguntar alguma coisa? É porque eu mudei de tela. Deixa eu ver aqui. Você está vendo agora o que eu estou escrevendo? Não? Deixa eu parar de compartilhar e voltar a compartilhar de novo aqui para ver se consegue enxergar. A gente vai chegar nele. A gente vai chegar nele lá. A gente vai chegar nele. Acho que até o final da aula a gente consegue chegar nele. Daí você vai falar: nossa, é isso que está acontecendo agora? Que caramba, e agora? Como é que fica? Né? Então a gente vai ver essas questões de aptidão física relacionada com rendimento, performance e a aptidão física relacionada à saúde, né? Só que qual que acaba sendo a importância que existe de você entender um pouco a respeito do que é essa aptidão física, né? Porque quando a gente associa a aptidão física, a gente vai entender muitas vezes como sendo alguma coisa em que você consegue fazer bem, né? Então aí você vai ver que a aptidão física, quando você começa a olhar para ela, você vai ver que realmente ela vai ter uma relação muito mais direta com esses aspectos de performance do que qualquer outra coisa. Mas aí o que acaba sendo interessante de se notar, quando eu falo performance, eu não estou falando em performance física dentro de um ambiente específico que é a academia, dentro que é da quadra poliesportiva, dentro dos esportes. Na verdade, eu estou falando de aptidão física quando voltada para o rendimento, no que diz respeito à capacidade, ou você ser capaz de realizar atividades do cotidiano com vigor, né? O que é isso? Você conseguir fazer aquilo que você se propõe a fazer no seu dia a dia sem ter dificuldade. Então, aí você vai ver, por exemplo, muitas pessoas, principalmente da terceira idade, quando vão atrás da prática do exercício físico, eles têm aquele discurso lá da tribo da saúde, né, tribo da conservação, pensando nesse aspecto, eu estou fazendo exercício físico para a melhoria da minha saúde. Na verdade, eles fazem o exercício físico para eles tentarem recuperar aquele rendimento, aquela performance que outrora eles tinham e que agora foi diminuída. Então, muitas vezes o exercício físico para determinadas pessoas, quando pensado na aptidão física, realmente ele vai ter reflexos na saúde, mas o principal reflexo que se espera nessa aptidão física é essa condição que vai existir de você conseguir fazer práticas que até então você conseguia de uma maneira mais fácil e que agora você não consegue mais. E quando associada à saúde, você vai ver que ela vai ter essa associação com uma maior resistência ao desenvolvimento de determinadas patologias. Certo? Se a gente for analisar o cenário atual, vocês vão ver que não é a primeira vez que vocês ouvem a palavra pandemia. Vocês prestaram atenção nisso? Que nesse semestre vocês já ouviram a palavra pandemia? Né? Em que momento vocês ouviram a palavra pandemia? Quando a gente teve o vídeo lá do Muito Além do Peso.
em que o médico falava que a obesidade é uma das maiores pandemias que existem na face da Terra, né? Ela mata mais do que câncer, do que a violência, do que guerras, mas por que ninguém se preocupa com essa questão da pandemia de obesidade? Porque é uma morte lenta, né? A pessoa não fica gorda e morre na semana seguinte, né? Igual acaba acontecendo com o Covid vírus. A pessoa tem lá os fatores de risco, ela fica doente na segunda, quando é sexta-feira ela morreu. Ou seja, a pandemia atual nossa, ela acaba gerando uma preocupação muito grande, porque a letalidade dela, a velocidade como a pessoa acaba perdendo a vida, sendo de uma maneira muito mais rápida que até então se tinha conhecimento na história da humanidade. Então, por isso que há uma preocupação maior do que essa pandemia. Se a gente for relacionar, por exemplo, com a pandemia de obesidade, a pessoa ela vai levar um certo tempo para engordar, depois ela vai ter, por exemplo, o desenvolvimento de determinadas doenças crônicas, que são lá o diabetes, a hipertensão arterial, colesterol elevado. Aí ela vai ter dificuldades de locomoção, pode desenvolver artrite, artrose, até que chega um momento lá, depois de muitos e muitos anos, em que ela acaba morrendo, decorrente de alguma dessas doenças crônicas, né? Então, isso não acaba gerando uma preocupação tão grande, apesar de eu entender que deva existir uma preocupação, mas ela não acaba tendo e recebido a atenção devida, né? Então, o que a gente vai observar? A gente vai ver que quando a gente tenta associar, então, essa educação física com uma educação física promotora da saúde, né? A gente vai ver que a partir do momento que você tem o reconhecimento da educação física da saúde, uma busca por espaço, certo? Então, como é que a educação física vai poder ser encaixada dentro da área da saúde? E assim, quando a gente fala em área da saúde no Brasil, o que a gente vai ter como principal meio existente de desenvolvimento da saúde até então, né? Você vai ter o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde. Então, a hora que a gente pega o reconhecimento da educação física como área da saúde, aonde que esse profissional de educação física ele pode ser encaixado, aonde que ele pode ser enquadrado? Ele pode e deve ser enquadrado dentro do sistema SUS. Mas falando, nossa, que coisa de louco, professor, mas como que vai acontecer isso, né? Você vai ter o Sistema Único de Saúde sendo um sistema em que você vai ter uma ramificação de suas unidades a fim de oferecer para a população condições de ter acesso a uma saúde de baixo custo, né? De você ter uma saúde gratuita e de acesso a todos, né? E isso você vai encontrar na Unidade Básica de Saúde, na UBS. Então, a hora que você analisa o Sistema Único de Saúde, você vai ver que a UBS ela acaba sendo uma unidade fundamental para que esse sistema funcione do modo que ele acaba sendo idealizado. Então, a ideia é que exista um cadastro único. A partir do momento que você vai numa unidade básica de saúde, você tem o primeiro atendimento, qualquer coisa que aconteça com você e você vai parar em um hospital, ele puxa no sistema, ele tem acesso ao seu cadastro, ele tem um histórico completo de tudo que aconteceu na sua vida até então, né? E isso acaba sendo muito mais a teoria do que é o Sistema Único de Saúde, do que acaba sendo a Unidade Básica de Saúde. Muitas vezes isso não acaba
sendo observado na prática em muitas regiões, né? Eu comentei, acho que com vocês, na última semana, a existência de um cadastro dos profissionais da saúde, que o governo está solicitando que seja feito, para que esses profissionais, caso haja necessidade, sejam convocados para atuar no trabalho existente no que diz respeito ao coronavírus, ao Covid-19. Né? Então eu entrei lá nessa base do governo, fiz meu cadastro bonitinho lá e tal, e aí eles te mandam um e-mail onde você vai fazer um curso, né? Um curso rápido. Eu fiz o curso em 1h30, estou preparadíssimo para trabalhar nesse combate ao Covid vírus, em que eles dividem em 3 partes, né? Numa primeira parte, como que deve ser a atuação dentro da unidade básica de saúde, num segundo momento, como que deve ser esse trabalho dentro da unidade hospitalar, e um terceiro momento, enquanto a pessoa já está na UTI, né? Então ele mostra toda a sequência de como que deve ser feito o primeiro atendimento, quais são as preocupações, tudo bonitinho, né? E aí você responde lá 3 questões em cada módulo, respondendo aí essas 9 questões, respondendo elas de maneira correta, você está aprovado no curso, ganha um certificado, tudo, e dependendo de como houver a necessidade, eles entram em contato para você trabalhar nessa frente de trabalho contra o Covid-19, correto? Só que aí você começa a analisar, e eu estava conversando outro dia com uma pessoa a esse respeito, que o sistema em si, do jeito que ele foi pensado, ele é muito legal, né? Só que o que você acaba observando na prática, não são todos os hospitais que têm a estrutura que eles falam que tem que ter no vídeo, não são todas as unidades básicas que têm o pessoal preparado também adequadamente, com todo o equipamento de prevenção que eles preconizam também no vídeo. Eu falo que se eles conseguissem colocar aquilo em prática no Brasil inteiro, a quarentena nossa ia acabar mesmo já na semana que vem, porque ia estar tudo muito certinho, né? E aí a gente começa a ver, por exemplo, regiões no norte, no nordeste do país em que mal máscara tem para os profissionais da saúde trabalharem. Então a gente vê que na teoria acaba sendo muito bonito essas coisas, mas que na prática você acaba vendo que ele não acaba sendo assim tão viável, né? E aí acaba sendo interessante um segundo aspecto, que também na teoria ele acaba sendo lindo e muito interessante, é que dentro de todo esse programa do Sistema Único de Saúde e atuação nas unidades básicas de saúde, você vai ter um núcleo que é chamado de Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E por que surge esse núcleo de apoio à saúde da família, né? Esse núcleo de apoio à saúde da família, ele tem, ele é organizado, né? Daqui a pouco eu vou explicar por que era, pelo governo federal, e ele atua dentro das UBSs, né? A partir daquilo que é a estratégia de saúde da família. Deixa eu só colocar aqui a sigla também, porque pode ser que vocês ouçam a sigla e aí não saibam associar uma coisa com a outra. Então, dentro do que é esse núcleo de apoio à saúde da família, inserido nas unidades básicas de saúde, você vai ter essa estratégia da saúde na família, né? E o que é legal dentro da proposta da estratégia da saúde na família? A proposta da estratégia da saúde na família é trabalhar com prevenção, né? É trabalhar com prevenção, ou seja, fazer com que diminua-se os custos existentes na saúde pública no que diz respeito ao tratamento de doenças.
Então, determinadas patologias, elas podem ser muito bem evitáveis a partir de determinadas mudanças que existem e são necessárias dos hábitos de vida das pessoas. A gente viu a esse respeito também ainda nesse semestre. E essa estratégia de saúde na família, ela atua de maneira multidisciplinar. Né? E o que é essa maneira multidisciplinar? Ou seja, ela tem uma equipe multidisciplinar. E quem que vai estar fazendo parte dessa equipe multidisciplinar? Você vai ter os médicos, você vai ter enfermeiro, você vai ter fisioterapeuta, você vai ter dentista, você vai ter psicólogo, você vai ter psicólogo, quem mais? Você vai ter terapeutas ocupacionais, né? E você vai ter o profissional da educação física. Se você for ver, são todas profissões da área da saúde, né? Então, você vai ter, por exemplo, essas profissões que vão atuar com os indivíduos dentro da unidade básica, que vão ser caracterizados como pacientes, ou seja, o trabalho vai ser no tratamento de doenças, né, nessa recuperação da saúde, e o profissional de educação física, ele vai ter como principal objetivo, como principal intuito, atuar de uma maneira mais preventiva, né? Ou seja, quando eu falo para vocês que a gente lida com aluno, a gente pode entender que aquela pessoa que vai na unidade básica de saúde, ela vai ser o seu aluno no intuito de trabalhar na questão de prevenção a doenças, principalmente aquelas que a gente considera como sendo doenças hipocinéticas, doenças crônicas relacionadas à falta de movimento, à falta do exercício físico, né? Então, aí o que vai acontecer? Quando eu coloco para vocês aquela questão do paradigma da saúde, ela tem principalmente essa noção de compreensão que vai existir das pessoas para entender qual que é o papel de cada uma dessas profissões, né? Então, tudo isso aqui ele acaba meio que sendo inserido naquilo que eu entendo como sendo o famoso paradigma da saúde. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai na UEBS perguntar a respeito de quais são as práticas que a UBS está oferecendo para que ele consiga ter uma melhoria, né, dos índices de saúde, ou que ele tenha uma diminuição na necessidade de medicamentos devido a alguma doença crônica. Então, um dos principais paradigmas que existem, então, acaba sendo essa questão da conscientização, né? Então, e essa conscientização ela acaba surgindo onde? Ainda dentro da faculdade, a partir do momento em que vocês conseguem, né, visualizar um pouco que a nossa área ela acaba sendo um pouco mais abrangente, né? Pergunte, Sofia, só para daí eu meio que falar a novidade que não é assim tão interessante. Vai, diga. Sim, e ela vai começar onde? Ela vai começar na escola. A partir do momento que você consiga trazer na escola uma educação física
que mostre realmente qual que é a função dela, qual que é o papel dela e a importância que ela acaba tendo no desenvolvimento do conhecimento, né? Ou seja, nessa sabedoria do que fazer e o que procurar no momento correto, e não a associação daquela educação física apenas no esporte ou dentro da academia, você vai ter uma modificação na forma como a gente pode entender que as pessoas vão enxergar a nossa profissão. Mas a gente vai ver que em 2020 o buraco vai ser mais embaixo ainda, né? O buraco ele vai ser um pouco mais complexo, porque o que eu digo? A gente está tendo duas votações, na verdade, a gente está tendo uma votação muito importante hoje, né, nessa semana acontecendo, que diz respeito à exclusão, o não reconhecimento mais da educação física como profissão. Então, tudo aquilo que foi conquistado lá em 97, 98, está em votação no Congresso agora, para que haja o não reconhecimento mais da profissão do professor de educação física, do profissional de educação física, e principalmente essa inclusão ele como sendo pertencente à área da saúde. Qual que acaba sendo o problema disso? O problema disso é que a partir do momento em que você não tem mais o reconhecimento da profissão, você vai ver que não há mais a necessidade, por exemplo, de uma academia ou de qualquer outro lugar que deseje trabalhar com exercício físico, de contratar um profissional formado. Eu posso, por exemplo, dentro de uma academia de funcional, escolher aqueles indivíduos que já treinam há muito tempo, que são atletas, e coloco eles para serem instrutores. Aí você formaliza a existência dos instrutores de exercício físico. E aí pode ser qualquer pessoa. Isso aconteceu com o jornalismo. O jornalismo, hoje, uma pessoa para ser jornalista, não necessariamente ela precisa ser formada em jornalismo. Então, só que o grupo ele conseguiu se fechar de tal maneira que os principais meios de comunicação, eles só contratam aqueles que são formados em jornalismo. Será que isso vai acontecer também dentro da educação física, caso essa votação seja desfavorável à nossa profissão? Né? Esse é um ponto que gera preocupação. Né? Um segundo ponto que também gera preocupação diz respeito a essa atuação profissional, né? Essa atuação da educação física na área da saúde. Porque quando a gente tem essa questão do NASF, o NASF ele acaba sendo um órgão do governo federal que regulamenta essa estratégia da saúde da família, e a partir do momento em que é feita uma análise nas regiões acerca de quais são as demandas que aquela região precisa no que diz respeito a profissionais da saúde, esse NASF ele direciona verbas para que aquela região contrate esses profissionais para atuarem dentro das UBSs, né? Então você vai ter, por exemplo, aqui em Sorocaba, algumas UBSs que têm o profissional de educação física. Vitória Régia, Vila Barão... Nossa, hoje cedo eu lembrei 3. Agora à noite estou lembrando só 2. Né? Você tem 3, 4 UBSs em Sorocaba, que são principalmente lá na região norte da cidade, em que tem a presença do profissional de educação física atuando dentro de uma equipe multidisciplinar com um trabalho de prevenção, né? Não de tratamento a doenças, mas sim de prevenção a doenças. Né? Só que agora, em 2020, o que o nosso governo federal fez? Ele extinguiu o núcleo de apoio à saúde da família. Ou seja, não existe mais esse órgão que é responsável por analisar quais são as demandas que existem dentro da sociedade e direcionar verbas para que haja a implementação do programa da Estratégia da Saúde da Família. A Estratégia da Saúde da Família, ela ficou a cargo das secretarias de saúde e secretarias de saúde municipal e estadual. Então, a gente vai ver que
as coisas, quando parece que elas têm uma tendência a melhorar, alguém vem e acaba interferindo. Foi feita uma publicação de uma nova norma, então, que extingue o núcleo de apoio à saúde da família e fica sob responsabilidade das então vai ficar a cargo das secretarias de saúde municipais e estaduais a responsabilidade de não só implementar o programa, mas principalmente de escolher quais são os profissionais que vão atuar dentro deles. E aí entra de novo o paradigma da saúde. Será que vai haver essa compreensão em torno da importância que existe, principalmente na atuação da educação física no que diz respeito à prevenção? Ou eles vão deixar esse trabalho de prevenção a cargo, por exemplo, da iniciativa privada, ou seja, quem consegue ter dinheiro para pagar vai ter acesso, quem não tem dinheiro trata só de doença. Então, esse acaba sendo um problema novo que surge a partir de uma ideia que vem nesse texto, que acaba sendo otimista, mas que acaba trazendo muitas dúvidas em como que esse profissional pode ser inserido. A partir do momento que a gente consegue enxergar uma luz a respeito de como pode ser essa inserção, a gente acaba também recebendo uma cacetada no que diz respeito à possibilidade, por exemplo, de não reconhecimento mais da profissão e também dessa extinção que existe de um programa que até então entendia como o profissional de educação física sendo essencial dentro de todo o processo. Beleza, povo? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, aí a gente vai entrar um pouco na aula de política do Rubens. E por que eu falo que a gente acaba entrando um pouco na aula de política do Rubens? A gente acaba vendo, principalmente na política ideológica do atual governo federal, uma política que é voltada para uma intervenção mínima do Estado no que diz respeito às questões relacionadas à população, né? Então, o que significa essa intervenção mínima do Estado? A gente oferece o Sistema Único de Saúde, beleza? Beleza, mas a gente vai ter um limite. Então, a gente vai passar para a iniciativa privada boa parte de tudo aquilo que acaba sendo de serviço essencial para a população. Então, você vai ver, por exemplo, o transporte sendo passado para a iniciativa privada, algumas questões relacionadas à saúde passada para a iniciativa privada, a questão de saneamento básico passado para a iniciativa privada, ou seja, o Estado ele vai meio que se eximindo da responsabilidade de cobrar ou de fiscalizar isso. Então, a ideia da revogação do reconhecimento profissional da educação física, ela parte de uma pessoa que diz que o sistema CONFEF e CREF só serve para cobrar os profissionais para que eles consigam trabalhar. Mas ele não entende o sistema CREF e CONFEF como sendo um sistema que faz com que ocorra toda uma fiscalização em torno da atuação profissional, não só do profissional em si, mas também dos contratantes, para garantir uma segurança maior para as pessoas, né? Então, você vai ver que a partir do momento que você não reconhece mais como profissão, você também acaba extinguindo os conselhos profissionais, não sindicato, mas o conselho profissional, ou seja, extingue-se o CONFEF, extingue-se o CREF, você não tem que pagar anuidade mais, ó que maravilha, mas ao mesmo tempo qualquer um pode pegar, ou qualquer outra pessoa que tenha um conhecimento a respeito de esporte, de exercício físico, colocar ela para dar aula, ou seja, vai voltar a educação física a um estágio que existia, por exemplo, no momento em que eu entrei na faculdade, em que você tinha as escolinhas de esporte, onde os profissionais que davam aula eram ex-jogadores profissionais, e por aí afora ia, certo? Então eu acho que
A gente procura sempre ser um pouco mais otimista com relação ao futuro, tentar enxergar uma luz no túnel, mas parece que quanto mais a gente tenta procurar essa luz no túnel, vem alguém que apaga a lâmpada ou quebra ela. Então isso acaba sendo um problema, né? Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Só lembrá-los que amanhã, então, a gente tem a nossa aula de atletismo. Se eu não me engano, o horário que a gente tem programado essas aulas de atletismo é às 7h30, né? Só confirme para mim se é 7h30 ou 8 horas que a gente tem feito as aulas de atletismo. Acho que é, às 8, né? Então a gente mantém o horário das 8 horas, certo? E amanhã a gente começa a falar a respeito de saltos. Aí eu vou ver aqui nas minhas anotações qual salto a gente vai começar. E aí a gente vai indo, né? Com essas nossas intervenções online. Eu acho que está sendo bem interessante. Tem uma segunda coisa que eu quero comentar com vocês a esse respeito, principalmente referente à questão de avaliação. Eu conversei com o pessoal da manhã, conversei com o Massari à tarde, e eu estou pensando em fazer um teste com vocês do segundo período, né? Por que eu digo isso? Porque eu já cheguei a comentar com vocês que em algum momento do semestre a gente vai ter que dar uma nota para vocês concluir o semestre, a gente vai ter que tentar avaliar mais ou menos como que foi esse conhecimento desenvolvido durante todo essa balbúrdia que está sendo o começo de 2020, né? E a minha ideia é pegar o material que a gente tem até agora, né? Não todo o material, mas uma boa parte dele, e uma segunda parte a gente deixa mais para frente, e eu fazer uma prova, teste, né? Em que eu coloco ela na área do aluno para vocês, e aí vocês têm um prazo X para a realização delas. Não precisa ser no dia, não tem que ser igual a gente acaba fazendo em sala de aula, em que eu entrego a prova para vocês, e vocês têm ali 2 aulas, 1 aula e meia, na verdade, para resolver as questões e me entregar o material. Então, vamos imaginar que eu posto para vocês na área do aluno essa avaliação, por exemplo, lá no dia 22, e vocês têm do dia 22 até o dia 4 de maio, por exemplo, para resolver essas questões. E aí no dia 5 de maio a gente faz um comentário em torno das respostas, de como que foi o desenvolvimento do pessoal, igual eu fiz com vocês agora há pouco, dos exercícios da unidade. Eu queria saber de vocês o que vocês acham, se vocês concordam ou não, e em concordância, vocês escrevem no chat para mim, concordo com a avaliação, professor, só para eu ter um parâmetro aí, vai de, como que é, de concordância com relação a essa ideia. Não sei o que vocês acham. Né? Porque eu acho que vai ser importante. E assim, no próprio sistema que nós estamos aí, eu acho que a questão da prova em si, o aprendizado ele vai acabar sendo maior devido a essa própria possibilidade que vai existir de intercâmbio de vocês nas conversas, né? Não temos ainda, né? A Gabi perguntou se não tem uma previsão de volta às aulas. A gente não tem certeza de nada ainda nesse semestre, né? Está tudo naquela questão do pode ser que volte no dia 22, pode ser que volte em maio, pode ser que não volte, né? Eu estava lendo um trabalho, na verdade a chamada da matéria era muito louca, porque ela falava assim, estudioso faz um cálculo e indica que o afastamento social tem que ser mantido até 2022. Falei, meu Deus do céu, deixa eu ler o que esse cara escreveu. Né? E aí ele está escrevendo que se não houver nenhuma medida preventiva, se não houvessem medidas preventivas, esse afastamento teria que ser até 2022, coisa que está sendo feito, né? O afastamento social, a questão da higiene. Então, tudo isso
acaba sendo importante, mas eu vi, por exemplo, uma entrevista do Drauzio Varela que ele fala que mesmo quando acabar a quarentena, a vida não vai voltar ao normal, né? Porque você ainda vai estar um tanto quanto receoso, por exemplo, de ir em locais fechados, de ir em locais com muita aglomeração, né? Eu creio que virou um certo meme o prefeito de Limeira falando que todo mundo vai ficar com Covid vírus, né? Não tem jeito. E realmente acaba sendo uma verdade, né? Não tem como, um momento ou outro, alguém vai ficar doente perto de você e provavelmente você também vai ficar doente. Tudo isso vai depender de como que você vai atuar de maneira preventiva para que você não seja infectado, para que você não fique doente, né? Beleza, povo? Eu acho que, no mais, desejar uma boa noite para vocês. Até amanhã, né? Eu vou colocar na área do aluno os slides que nós fizemos agora, né? Essas 3 folhas de PowerPoint que a gente foi meio que construindo em conjunto aí. Vou colocar da turma da manhã, e o que acaba sendo interessante e legal é que acho que não tem muita diferença do que foi apontado pelo pessoal da manhã e do que foi pontuado por vocês à noite. Eu acho que a gente está caminhando bem. Certo, povo? Então, um abraço para vocês, até amanhã, descansem bem, lavem a mão, usem álcool em gel, não fiquem andando na rua à torta e direito, e até amanhã. Um abraço.